Bolsonaro já foi julgado? Meus caros, há uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras consertarem tudo isso. Só que, no entanto, eu estou vendo muito debate sobre eu não posso sair arrumar uma foto, isso será uma demonstração de fraqueza. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Essas falas mais recentes, Sade, especialmente as que atacam ministros do Supremo, outras figuras públicas, elas são vistas no texto não só como falta de preparo político, mas como algo mais fundo, um tipo de desprezo pelas instituições democráticas mesmo. Exato. A leitura que o material faz é que existe aí talvez uma confusão entre o papel que se espera de um representante eleito, que seria propor, debater, fiscalizar, né? E a postura o texto usa a palavra agitador, alguém mais focado em criar atrito, em tensionar o ambiente. E o texto sugere que, em vez de ir para o diálogo construtivo ou trazer propostas, a opção acaba sendo por uma retórica que a fonte chama de hostil, né? De intimidação. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Traficantes são postos em liberdade, outros criminosos violentos também, todo dia tem notícia disso. Mas o pastor Silas Malafaia foi incluso agora no inquérito policial. Veja só, agora chamar as pessoas para ir para as ruas, se manifestar pacificamente, virou crime no Brasil. Entendem como é que a coisa está tão de cabeça para baixo? E a gente não pode aceitar isso daí como normal? O inquérito aberto contra mim, colocaram meu pai dentro, agora colocaram Malafaia, senador Marcos Duval veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, colocaram uma tornozeleira eletrônica dele, e tem gente no Senado falando, não, para não ficar feio para Alexandre de Moraes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Então, o argumento central ali é que as autoridades, principalmente em cargos-chave, né, elas têm um dever fundamental, que é zelar pela ordem, garantir que as leis sejam cumpridas, defender o equilíbrio entre os poderes, aquela coisa essencial, né, de executivo, legislativo, judiciário, funcionando de forma independente, mas harmônica, para a coisa toda andar. Certo, a base do sistema. Isso. A fonte destaca que esse equilíbrio é o que sustenta, no fundo, a nossa estrutura de direitos. Então, quando essas figuras são atacadas publicamente, como o texto descreve, aí a análise aponta que o alvo não é só o indivíduo, a pessoa, é a instituição que essa pessoa representa. Entendi. E, por consequência, a estrutura que garante os direitos de todo mundo, de todos os cidadãos. O material coloca essa estratégia de tentar deslegitimar como algo bem prejudicial. A preocupação que o texto expressa é que isso pode ir minando a confiança das pessoas nessas instituições. E a confiança pública é essencial para qualquer democracia funcionar, né? Se essa confiança começa a ruir... Precisamente. A análise faz um alerta sobre o potencial corrosivo dessa abordagem, sabe? Quando a legitimidade das instituições é questionada assim, de forma tão forte e pública como o texto descreve,
Isso cria um risco de desestabilização. E olha, o ponto de partida que essa análise traz é bem direto ao ponto, viu? Ela argumenta que as autoridades que têm esse respaldo legal constitucional, elas simplesmente não precisam partir para ofensa, para provocação. A força delas, segundo essa visão do texto, está justamente nas decisões bem baseadas, sabe, nos processos claros, transparentes e no respeito às regras do jogo. É uma diferença fundamental que o material já coloca logo de cara. E não é só uma questão de estilo de como se fala, certo? A análise vai um pouco além, né? Sugere que esse jeito de agir com base na lei é o que realmente separa quem está ali para proteger a democracia. Daqueles que parecem usar, assim, a política mais como um palco para briga pessoal, para confronto direto. É uma linha bem definida que o texto traça. Sim, com certeza. O ponto ali é que, ao escolher esse caminho do confronto, de atacar instituições, figuras de autoridade, essa pessoa, na leitura do material, se arrisca muito, corre o risco de ficar isolada politicamente e, mais sério ainda, de ter que encarar consequências na justiça pelos próprios atos, pelas próprias palavras. O texto meio que alerta para esse perigo inerente a essa tática. Isso me lembra uma coisa que a análise também traz. Uma perspectiva mais histórica. Ela meio que nos puxa para trás e diz, olha, ameaçar instituições, tentar diminuir a autoridade de quem está lá, isso raramente deu certo, né? Pelo contrário. O que se viu mais vezes, segundo o material, foram derrotas políticas e, talvez mais importante, uma perda grande de credibilidade, tanto com o público quanto com outros políticos. E aí, se a gente conecta esses pontos todos, a análise monta um cenário maior, né? De um lado, você tem as autoridades constituídas que, bom, segundo o texto, seguem ali trabalhando dentro da legalidade, fazendo o papel delas. Do outro lado, quem aposta tudo no discurso do confronto, quase como a única arma, parece que está caminhando para um fim que o texto chama de previsível, perder relevância, sabe? Virar irrelevante no jogo político. O material sugere que essa estratégia tem um limite bem claro. Então, o que a gente tira de mais importante dessa análise toda? Parece que essa tensão, né? Essa dicotomia. De um lado, uma força que vem das instituições agindo dentro da lei, mesmo quando são atacadas, uma resiliência, talvez, e do outro, uma trajetória que o texto descreve como para baixo, né? Para quem foca só no ataque, na briga pessoal. A força, então, estaria na legitimidade do processo, não na gritaria, na agressividade da fala. É isso. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Baseada estritamente no que o material apresenta, claro. A análise sugere quase que é inevitável, sabe, que abordagens políticas focadas só no confronto, meio que fora das regras institucionais, acabem se enfraquecendo. Então, fica a questão, né? Qual a sustentabilidade disso? Qual a eficácia real dessas táticas no longo prazo? Principalmente quando a gente compara com a ação institucional, aquela que segue as regras. Pode ser mais lenta, menos chamativa, talvez, mas opera dentro de um quadro legal que dá legitimidade, que dá permanência. O material nos convida a pensar qual dessas abordagens tem mais fôlego para a maratona que é a política. É uma boa pergunta para a gente ficar pensando.